Olá! A nossa aula de hoje é sobre anatomia da medula espinhal. Antes de começarmos o conteúdo da aula, propriamente dito, é importante lembrarmos que o conteúdo da macroscopia desse segmento já foi passado para vocês pelos monitores. Então, para acompanharem essa aula, vocês já precisam saber a localização e os limites da medula, quais são os seus sulcos longitudinais, como ela se divide em colunas em termos de substância cinzenta e em funículos em termos de substância branca, além das suas conexões com os nervos espinhais e a constituição de cada nervo espinhal. E aí a gente para um pouquinho para reforçar a ideia de que cada nervo espinhal possui uma raiz dorsal, que é sensitiva, cujo corpo do neurônio está no gânglio espinhal, e uma raiz ventral, que é motora, cujo corpo do neurônio está na coluna anterior da medula. O conteúdo desta aula é muito mais focado em microscopia, funcionalidades e correlações anátomo-clínicas. Então, começando pela substância cinzenta, ela se divide por duas hastes longitudinais e duas hastes aqui verticais em substância cinzenta intermédia, que por sua vez tem uma parte central, onde está o canal central da medula ou canal do epêndima, resquício da luz do tubo neural do embrião, que contém líquor, e duas regiões laterais, onde estão a cada lado as colunas laterais. Além disso, temos as duas colunas posteriores e as duas colunas anteriores. Ainda é importante destacar a presença de uma região entre a fissura mediana anterior e a substância intermédia central, que é a comissura branca, um importante local de cruzamento de fibras sensitivas. E também já é fundamental dividirmos aqui a coluna anterior em dois grupos principais de neurônio. Um grupo medial, que são os corpos dos neurônios, cujos axônios vão inervar músculos do esqueleto axial, portanto, músculos do tronco, e o grupo lateral, que são corpos de neurônios, cujos axônios vão inervar músculos do esqueleto apendicular, ou seja, dos membros. E o grupo lateral tem ainda uma subdivisão. Então, como podemos ver aqui, dentro do grupo lateral, nós temos aqueles que são mais mediais e correspondem aos músculos proximais do membro, ou seja, a raiz do membro. E temos aqueles que são mais laterais e correspondem, consequentemente, aos músculos distais do membro, basicamente aqueles associados à mão e ao pé. Bom, e quais são os neurônios que a gente pode localizar e diferenciar na substância cinzenta da medula? Na coluna anterior, nós temos neurônios de axônios longos, também chamados de axônios do tipo 1 de Golgi, cujos axônios formam o que a gente chama de raiz ventral. Por isso, esses neurônios são chamados de neurônios radiculares. Como esses axônios se dirigem a músculos esqueléticos, esses neurônios são chamados de neurônios radiculares somáticos. Por quê? Porque os axônios se dirigem a músculos esqueléticos. Então, os neurônios radiculares somáticos são aqueles cujos axônios são axônios longos e se dirigem a músculos esqueléticos. Onde eles estão? Na coluna anterior. Esses neurônios chamados de radiculares somáticos também podem ser chamados, e isso é muito utilizado na prática clínica, de neurônios motores inferiores, que são os neurônios inferiores das vias motoras. Bom, e na coluna lateral?
Na coluna lateral, eu também tenho neurônios com axônios longos, do tipo 1 de Golgi, que saem pela raiz ventral. Então, também são neurônios radiculares, porém neurônios radiculares viscerais. Por quê? Porque não vão para músculos estriados esqueléticos, eles vão para o sistema nervoso autônomo, ok? Então, são neurônios radiculares viscerais, porque vão para o sistema nervoso autônomo, que será assunto da última aula desta disciplina. Então, até aqui, nós estamos falando de raiz ventral, de eferência, de motricidade. E a sensibilidade? A sensibilidade, vocês sabem que entra pela raiz dorsal e que neste caso o corpo do neurônio está onde? O corpo do neurônio está no gânglio da raiz dorsal. E aí, quando ele entra na medula, quando essa raiz entra na medula pelo sulco lateral posterior, ela ganha coluna posterior. E lá pode realizar sinapses com alguns diferentes tipos de neurônios. Então, nós temos na coluna posterior neurônios cordonais e internunciais. Os cordonais, o próprio nome diz, são cordões, portanto, neurônios de axônios longos ou do tipo 1 de Golgi, que podem ser de dois tipos, de projeção e de associação. Os de associação são aqueles cujos axônios vão levar as informações recebidas naquele segmento para outros segmentos da medula, porém sem deixar os limites da medula. Por isso, são chamados de neurônios cordonais de associação e os seus axônios darão origem às vias de associação da medula, também chamadas de fascículos próprios, que adquirem aí a função de comunicar os diversos segmentos da medula, transitando entre eles as informações necessárias. A outra possibilidade é fazer sinapse com os neurônios cordonais de projeção. Esses vão levar as informações recebidas para fora da medula, vão projetar essas informações para segmentos superiores do sistema nervoso central. Por isso, são chamados neurônios cordonais de projeção, porque os seus axônios vão levar as informações recebidas naquele segmento medular para segmentos fora e geralmente superiores aos limites da medula, formam o que nós vamos estudar como vias ascendentes. E ainda há a opção de se fazer sinapses com os neurônios internunciais, que são neurônios de axônios curtos ou do tipo 2 de Golgi, e que só permitem comunicação com outros neurônios que estão ali na vizinhança, né? Mas ainda dentro daquele mesmo segmento da medula. E para completar, na coluna posterior nós temos um tipo extremamente particular de neurônio, que são os neurônios da substância gelatinosa, que nós deixaremos para falar junto com a formação reticular, devido à sua participação no portão da dor. E a substância branca? A substância branca da medula é um grande caminho por onde transitam informações. Essas informações, elas podem estar descendo de centros superiores no encéfalo até a medula. São comandos e estas transitam pelas vias descendentes. Em outros casos, essas informações estão sendo captadas pelos diversos segmentos da medula e precisam ser transportadas até os centros superiores, onde serão interpretadas. E aí essas transitam pelas vias ascendentes. E por fim, tem informações que são recebidas na medula e serão processadas na própria medula, mas elas precisam transitar entre segmentos diferentes, permitindo os mais diferenciados tipos de reflexos. Essas compõem o que nós chamamos de vias de associação. No caso das vias ascendentes, nós sabemos que são fibras nervosas ou axônios de neurônios dos neurônios cordonais de projeção.
E no caso das vias de associação, são fibras nervosas ou axônios dos neurônios cordonais de associação. E sempre que nós falarmos de vias, e nós vamos falar durante toda a disciplina de neuroanatomia, algumas coisas nós temos que ter em mente. Quais são os neurônios dessa via? Qual a sua origem? Qual o seu término? O seu trajeto, por onde ela passa? Ela é direta ou ela é cruzada? E qual a sua função? Muitas dessas informações já vêm na própria nomenclatura. Então, por exemplo, trato córtico-espinhal lateral. Qual é a origem? O córtex. Qual é o término? A medula. Por onde ela passa? Pelo funículo lateral. E aí, as informações adicionais seriam, os neurônios e a sua grande função, a motricidade voluntária. Falando então agora um pouquinho de cada uma delas e começando pelas vias descendentes. As vias descendentes estão trazendo informações dos centros superiores para a medula. São comandos e geralmente são comandos motores. E nós temos a divisão em dois sistemas, o sistema lateral e o sistema medial. O sistema lateral é aquele composto pelas fibras nervosas que terminam na coluna anterior no grupo lateral. Mas em todos os neurônios do grupo lateral? Não, apenas naqueles mais laterais do grupo lateral, ou seja, aqueles destinados aos movimentos dos músculos distais dos membros, ou seja, associados a mãos e pés, movimentos precisos, movimentos delicados. E nós temos só dois tratos. O trato córtico-espinhal lateral, velho conhecido de vocês, lembrando que o trato córtico-espinhal anterior não cabe aqui, ele faz parte da próxima classificação. São apenas dois, o trato córtico-espinhal lateral e o trato rubro-espinhal. Mas sempre que formos fazer um raciocínio clínico em termos de lesão, basta pensarmos em trato córtico-espinhal lateral. Já resolve, porque o rubro-espinhal tem praticamente a mesma função e é involuído na nossa espécie. E aqui já cabe dizermos, uma conclusão que tem que estar presente para sempre nas nossas vidas como profissionais médicos. A motricidade voluntária é cruzada, Um lado do cérebro controla o lado oposto do corpo, Mas essas vias de motricidade voluntária, em sua maioria, cruzam antes de entrarem na medula. E nós falaremos isso mais adiante no nosso conteúdo. E o sistema medial. O sistema medial é aquele que vai terminar no restante dos neurônios da coluna anterior. E o que seria o restante dos neurônios da coluna anterior? O grupo medial e os mais mediais do grupo lateral, ou seja, grupo medial, músculo do esqueleto axial, os mais mediais do grupo lateral, músculos do esqueleto apendicular proximal, ou seja, raiz dos membros. Então, tanto músculos axiais como proximais dos membros, tanto tronco como raiz dos membros, são associados a equilíbrio e postura básica, totalmente diferente dos movimentos precisos e delicados comandados pelo sistema anterior, que é o lateral. E quais são as vias descendentes do sistema medial? São várias. Então, a gente começa pelo trato córtico-espinhal anterior, trato teto-espinhal, trato retículo-espinhal pontino, trato retículo-espinhal bulbar, o trato vestíbulo-espinhal, que na verdade são dois, o medial e o lateral. E aqui a gente aproveita para explicar para vocês que o grupo medial, os neurônios do grupo medial,
eles vão estar presentes em toda a extensão da substância cinzenta, ou melhor, da coluna anterior da substância cinzenta da medula. Por quê? São para músculos do tronco, e isso nós temos em toda a extensão da medula. Já os neurônios do grupo lateral são para músculos dos membros. Então, os corpos desses neurônios só existem na coluna anterior da substância cinzenta, das regiões de origem do plexo braquial e do plexo lombosacral, que vão para o membro superior e para o membro inferior, respectivamente. Por isso que neste local, ou nestes locais, nós temos uma variação do calibre da medula, que fica mais intumefeita, porque nessas regiões temos uma quantidade maior de substância cinzenta. Este quadro vai resumir para nós as vias descendentes. Então, no sistema lateral, são duas: o córtico espinhal lateral, de origem no córtex, o rubro espinhal, de origem no núcleo rubro do mesencéfalo. Qual a função deles? Motricidade voluntária da musculatura distal dos membros, movimentos precisos e delicados. Todos os demais, equilíbrio e postura básica. Córtico espinhal anterior, origem córtex motor. Os retículos espinhais na formação reticular, da ponte ou do bulbo. O teto espinhal no colículo superior e os vestíbulos espinhais nos núcleos vestibulares, medial e lateral, respectivamente. A função, de alguma maneira, está associada a equilíbrio e postura básica. Então, os três primeiros é motricidade voluntária da musculatura axial e proximal dos membros, sendo que o córtico espinhal anterior é membro superior e os retículos espinhais são membros inferiores. O pontino ativa a musculatura extensora, que é de extrema importância para a manutenção da postura bípede, e o retículo espinhal bulbar faz a balança, relaxando a mesma musculatura. O teto espinhal e os vestíbulos espinhais estão mais associados aos mecanismos de equilíbrio e sua manutenção. Essas são as vias descendentes somáticas. As vias descendentes viscerais serão assuntos da aula do sistema nervoso autônomo. E existem ainda as vias descendentes associadas à regulação sensorial. O que é isso? São vias descendentes que trazem comandos corticais para bloquear a entrada de estímulos sensitivos na medula. A mais conhecida e importante delas é o portão da dor, que, como já dissemos, será assunto da aula de formação reticular. Bom, e as vias ascendentes? Este slide é o slide mais complexo da aula, e, portanto, vamos passá-lo com muita atenção e muita calma. O que acontece com os axônios de neurônios, as fibras sensitivas que entram na raiz dorsal? Aquelas fibras que entram mais medialmente vão fazer parte do que a gente chama de grupo medial. As que entram mais lateralmente vão fazer parte do que a gente chama de grupo lateral. Mas independente do grupo ao qual elas pertençam, elas vão ter sempre um ramo ascendente longo e um ramo descendente curto. Por que o ramo ascendente é que é sempre longo? Porque a maioria das informações captadas, elas vão ascender nas vias medulares. Bom, e aí, quando elas entram na coluna posterior, surge um leque de possibilidades. A primeira dessas possibilidades é simplesmente passar pela coluna posterior, passar pela medula sem fazer sinapse. Isso acontece com um grande contingente de fibras ascendentes do grupo medial. Elas passam pela coluna posterior, passam pela medula sem fazer sinapse. E onde elas farão sinapse? Nos núcleos grácil e cuneiforme do bulbo. E vão formar, portanto, os fascículos grácil e cuneiforme, que são vias ascendentes da medula.
e que vão levar até o bulbo informações como propriocepção consciente, tato epicrítico, sensibilidade vibratória e estereognosia. Bom, a segunda opção é entrar na medula, passar pela coluna posterior e ir fazer sinapse diretamente com a coluna anterior, ou seja, com o neurônio radicular somático, permitindo assim um arco reflexo somático. A terceira opção é entrar na medula, passar pela coluna posterior e ir fazer sinapse com o neurônio radicular da coluna lateral, neurônios radiculares viscerais, e permitir um arco reflexo visceral. Então, nos dois casos, é feita uma sinapse direta com neurônios medulares. Esses neurônios são neurônios motores, e quando nós temos uma sinapse direta de um neurônio sensitivo com um neurônio motor, nós temos o que nós chamamos de arco reflexo simples ou monossináptico. Se o neurônio motor for somático da coluna anterior, arco reflexo somático. Se o neurônio motor for visceral da coluna lateral, arco reflexo visceral. A terceira opção de sinapse é ela fazer sinapse com os neurônios da coluna posterior. E aí não é apenas uma opção, mas várias, porque ela pode fazer sinapse com neurônios internunciais ou cordonais. Se ela fizer sinapse com neurônios internunciais, esses neurônios têm pequeno alcance e só podem se comunicar com outros neurônios do mesmo segmento, ou seja, neurônios motores da coluna anterior e da coluna visceral. E novamente teremos o estabelecimento de arco-reflexos, mas aqui serão arco-reflexos compostos, polissinápticos, porque eu tenho entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor um neurônio de associação. Então, passam a ser mais de uma sinapse, arco-reflexos compostos ou polissinápticos, mais ainda intrasegmentares, porque não saímos do mesmo segmento da medula. O que pode ser diferente se a sinapse for feita com os neurônios cordonais. Se a sinapse for feita com neurônios cordonais de associação, aquela informação que entrou naquele segmento pode transitar para outro segmento da medula, mas ainda dentro da medula. E se foi processado na medula sem controle superior, nós continuamos tendo um reflexo. Só que aí nós estamos falando de um reflexo mais elaborado, um reflexo intersegmentar, que depende das vias de associação para ser realizado, porque a informação precisa transitar entre diferentes regiões da medula, porém sem deixar os limites deste órgão. E aquelas informações veiculadas por fibras que fazem sinapse com os neurônios cordonais de projeção, essas sim serão as informações que serão levadas para fora dos limites da medula, para os centros superiores, e essas sim vão compor o que nós chamamos de vias ascendentes. E quais são as vias ascendentes? Para facilitar o estudo das vias ascendentes, nós dividimos as mesmas de acordo com o funículo. Então, no funículo posterior, nós temos o fascículo grácil e o cuneiforme. Vocês sabem que ambos veiculam propriocepção consciente, estereognosia, tato epicrítico, sensibilidade vibratória. E aqui tem uma informação importante. O fascículo grácil, ele começa a se formar com a entrada das fibras nas regiões mais caudais da medula e, portanto, essas fibras sobem e se mantêm presentes em toda a extensão da medula. Já o fascículo cuneiforme, ele começa a se formar com a entrada das fibras nas regiões mais altas da medula. Então, ele só existe nas regiões mais altas da medula, ou seja,
na região cervical e torácica alta. Então, se observarmos aqui nessa imagem, a gente vê que na região sacral temos apenas o fascículo grácil, na lombar o fascículo grácil mais desenvolvido, na torácica inicia-se a formação do fascículo cuneiforme, já bem estabelecido na região cervical. E lembrando, né, gente, que esses fascículos são formados por axônios de neurônios, por fibras nervosas que passaram pela medula sem fazer sinapse. Elas só vão fazer sinapse nos núcleos grácil-cuneiforme do bulbo. São as únicas que passam pela medula sem fazer sinapse. E no funículo lateral, e que nós temos o trato espinocerebelar posterior e o trato espinocerebelar anterior. Ambos se dirigem ao cerebelo e veiculam informações de propriocepção inconsciente. Qual que é a diferença da propriocepção consciente dos fascículos grácil e cuneiforme para a propriocepção inconsciente dos tratos espinocerebelares? Ambas são noção de postura e movimento das partes do nosso corpo, mas no primeiro caso nós tomamos consciência disso e no segundo caso essas informações vão direto ao cerebelo para participarem de mecanismos de planejamento e correção do movimento, mas elas são inconscientes porque o cerebelo é um órgão fundamentalmente, embora não exclusivamente, inconsciente. Temos ainda o trato espinotalâmico lateral, que é extremamente importante porque vai ao tálamo, levando informações de dor e temperatura. E o seu irmãozinho, que está no funículo anterior, que é o trato espinotalâmico anterior e que vai veicular aí informações de tato protopático, que é um tato mais grosseiro, e pressão. Essas informações também serão levadas ao tálamo. Então, neste quadro, nós temos um resumo bastante elaborado das vias ascendentes. E aí, é só pensar um pouquinho que as informações têm alguma lógica. Então, no funículo posterior, nós temos os fascículos grácil e cuneiforme, o neurônio está no gânglio espinhal, o trajeto é direto, eles não cruzam na medula, vão fazer sinapse apenas no bulbo e transitam informações de tato epicrítico, propriocepção consciente, estereognosia e sensibilidade vibratória. No funículo anterior, temos apenas o trato espinotalâmico anterior. A origem é a coluna posterior, o trajeto é cruzado, como o próprio nome diz, as informações vão ao tálamo e essas informações são de tato protopático, que é o trato mais grosseiro, e pressão. E aqui já se estabelece uma informação que, de certa forma, se mantém. O que é mais posterior tende a ser direto, o que é mais anterior tende a ser cruzado. Então, se passarmos para o funículo lateral, o irmãozinho do trato espinotalâmico anterior, que é o trato espinotalâmico lateral, também tem origem na coluna posterior. Como é o mais anterior dos tratos do funículo lateral, é cruzado. Como o próprio nome diz, vai ao tálamo e veicula dor e temperatura. Os espinos cerebelares também têm origem na coluna posterior e, como o próprio nome diz, vão ao cerebelo, né? Veiculando propriocepção inconsciente. O que é mais posterior é direto e o que é mais anterior é cruzado. Lembrando aqui que o mais anterior, que é o espino cerebelar anterior, também faz a importante tarefa de aferir a atividade do trato córtico-espinhal. E isso é importantíssimo para o processo de correção dos movimentos realizado pelo cerebelo. Esse é o resumo das vias ascendentes. E aí a gente gosta de chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, o tato. O tato tem duas vias. O tato epicrítico, que é o tato discriminativo mais preciso, ele é posterior, fascículos grácil e cuneiforme, e é direto. O tato protopático, que é aquele trato mais grosseiro, é trato espinotalâmico anterior,
é anterior e cruzado. Então, eu tenho um tato posterior e direto, e o outro anterior e cruzado. Isso quer dizer que eu só perco totalmente o tato de um segmento corporal localizado abaixo do pescoço, porque estamos falando de medula espinhal, se eu tiver uma secção completa da medula. Caso contrário, alguma das vias vai estar preservada. E outra observação, que é quando nós falamos de dor, a dor veiculada pelo trato espinotalâmico lateral é aquela dor aguda, de localização precisa. É aquela dor em que eu posso falar que está doendo o polegar da minha mão direita. As outras dores ou alguns tipos de dores mais crônicas, de localização mais vaga, né? Quando eu falo, por exemplo, que eu tô com uma cólica abdominal, isso não é dor de espino talâmico lateral, não é dor somática, é dor visceral e a via é outra, né? É uma via próxima, mas é outra. É a via espino retículo talâmica. Passa aí pela formação reticular. E para terminar, não podemos deixar de falar das correlações anátomo-clínicas, que são importantíssimas para o diagnóstico clínico. Então, vocês já conhecem alguns termos associados à motricidade. Por exemplo, na parte de força, a gente fala de paresia, que é diminuição da força, e é diferente de plegia ou paralisia, que é perda ou abolição dos movimentos. E aí, se for na metade do corpo, nós estamos falando de hemiplegia ou hemiparalisia. Se for da cintura para baixo, paraplegia ou paraparalisia. E se for do pescoço para baixo, tetraplegia ou tetraparalisia. Ok? Esses mesmos termos, hemi, para e tetra, ou quadri, podem ser usados para diminuição da força, né? Também, e não apenas para abolição dos movimentos. Nós temos termos referentes ao tônus, atonia, hipertonia, hipotonia, a reflexos, arreflexia, hiporreflexia, hiperreflexia. E tudo isso é muito importante para nós definirmos duas grandes síndromes: a síndrome de paralisia flácida e a síndrome de paralisia espástica. A paralisia flácida é aquela onde nós temos a lesão de um neurônio motor inferior, ou seja, o neurônio radicular somático, aquele que está lá na coluna anterior da medula, cujo axônio sai pela raiz ventral e vai até o músculo. Se eu tenho uma lesão nessa região, simplesmente eu perco meu contato com o músculo. Então não há movimento, não há tônus, não há reflexo. Por isso, paralisia flácida. Inclusive, o músculo vai atrofiar pela ausência do estímulo nervoso. Esses quadros são oriundos de lesões medulares e diferem das paralisias espásticas. As paralisias espásticas são lesões de neurônio motor superior, ou seja, esses neurônios estão lá no córtex. E neste caso, deixa de vir a ordem até a coluna anterior da medula. Então, eu perco o movimento voluntário, mas tônus e reflexo não. Às vezes, eles até aumentam. Por isso, paralisia espástica. Isso é muito importante clinicamente, tá, gente? Essa distinção, ela é bastante comum e bastante necessária. As paralisias espásticas geralmente resultam de acidentes vasculares cerebrais. Em termos de sensibilidade, a gente tem hipoestesia, hiperestesia e a parestesia, que é a sensação anômala, né? Principalmente o formigamento. E a gente também, né, vê a importância em diferenciar analgesia de anestesia. A analgesia é a abolição do estímulo álgico, dor. A anestesia envolve outros tipos de sensibilidade além da dor, principalmente o tato.
E aqui, a título de exemplos, nós vamos falar de algumas afecções bastante comuns. Então, primeiro, lesões de raízes nervosas. Talvez a mais comum seja a hérnia de disco, que pode comprimir e até lesar a raiz dorsal ou sensitiva, e é por isso que dói muito. Uma outra que é muito menos frequente, mas que tem crescido nos últimos anos, é uma afecção chamada de tabes dorsalis, associada à neurosífilis. O que acontece aí? Um comprometimento das fibras ascendentes longas do grupo medial. Lembra delas ou lembram delas? São aquelas que vão constituir os fascículos gráceo-cuneiforme. Então, a tabes dorsalis cursa com perda de propriocepção consciente, estereognosia, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. Mas as lesões das raízes nervosas, elas são muito menos graves que as lesões da própria medula. E dentro das lesões da medula, as que causam maior impacto são as lesões de coluna anterior, porque na coluna anterior está a motricidade. É o caso da poliomielite e da esclerose lateral amiotrófica. Em ambos os casos, nós temos lesão de neurônios motores inferiores da coluna anterior da medula, paralisia flácida. A única diferença é a origem. Na poliomielite é viral, na esclerose lateral amiotrófica, acredita-se ser degenerativa e, em alguns casos, até autoimune. As lesões de canal central, são muito menos frequentes, mas uma bastante interessante é a seringomielia. O que acontece na seringomielia? Acontece um alargamento do canal central, que comprime a substância cinzenta intermédia, que por sua vez comprime a comissura branca. Que fibras cruzam na comissura branca? Principalmente as do trato espino-talâmico lateral. Então, a gente tem uma perda de sensibilidade térmica e dolorosa. Porém, o tato, que é mais anterior ou mais posterior, está praticamente preservado. Então, acontece uma coisa que nós chamamos de dissociação sensitiva. No mesmo segmento do corpo, eu tenho a percepção da sensibilidade tátil praticamente totalmente preservada, mas eu simplesmente tenho abolida as percepções térmica e dolorosa. Para finalizar, de longe, as lesões mais comuns da medula são as lesões traumáticas. E aí nós podemos ter a hemissecção, que é quando metade da medula está acometida, também chamada de síndrome de Brown-Séquard, a transecção, que é a lesão total da medula, e a compressão. No caso da hemissecção, para nós entendermos a sintomatologia, a gente precisa pensar, que vias foram acometidas, quais são cruzadas, quais não são, quais sintomas aparecerão de um lado, quais sintomas aparecerão do lado oposto, Então, por exemplo, a via motora, ela cruza antes da medula. O gráceo cuneiforme não são cruzados na medula, então os sintomas aparecerão do mesmo lado, Já a perda de sensibilidade térmica e dolorosa será manifesta no lado oposto. Na transecção, há uma perda de tudo, sensibilidade, motricidade, tônus, reflexo, E num primeiro momento, isso configura um choque espinhal, Depois, com o evoluir da lesão, algumas coisas se recuperam, mas a maioria não, é uma lesão extremamente grave. E no caso das compressões, é muito importante nós sabermos em que sentido ocorre a compressão. É um tumor de vértebra que comprime a medula de fora para dentro? Vamos ter um tipo de manifestação. Ou é um tumor de origem na própria medula, que comprime a medula de dentro para fora? Neste caso, os sintomas serão totalmente diferentes. E lembrando que existem intervenções cirúrgicas sobre as vias medulares. A mais comum
é sobre a via ascendente, que veicula dor e sensibilidade vibratória, que é o trato espino-talâmico lateral. Desculpa, dor e temperatura. Quando que a gente usa essa intervenção cirúrgica? Em caso de dores intratáveis, né, que não são responsivas a nenhum tipo de medicamento. E aí você secciona essa via para fazer o controle da dor. Lembrando que a secção tem que estar sempre acima, né, do segmento medular, onde essa informação é recebida, e do lado oposto, já que essas fibras cruzam na comissura anterior, ou comissura branca. Então é isso, finalizamos o conteúdo dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido todas as informações.